Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Hoje eu vou abordar um assunto sobre um livro super importante para nós. Esse aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Vou tirar algumas dúvidas que costumam ser recorrentes para quem começa a estudá-la, a lê-la. A primeira grande pergunta que ouvimos muito por aí: a Bíblia que utilizamos é diferente da Bíblia protestante? Bem, a resposta é: a Bíblia protestante possui 66 livros, enquanto a Bíblia que utilizamos, e que chamamos de Bíblia católica, possui 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Nesse tema, convém dizer que o conteúdo dos 66 livros que existe tanto na nossa Bíblia quanto na Bíblia protestante possui o mesmo sentido. São os mesmos livros. O que ocorre é que na Reforma Protestante, que ocorreu lá em 1517, Lutero decidiu suprimir 7 livros da Bíblia, todos do Antigo Testamento. Os 7 são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Também foram suprimidos alguns trechos do livro de Daniel e alguns trechos do livro de Ester. Aqui convém dizer que estes 7 livros já estavam na Septuaginta há 300 anos antes de Cristo. E Septuaginta? O que livro é esse? Septuaginta é este livro. Esse livro é um livro em grego. E qual a história dele e por que eu estou trazendo ele aqui? Bom, a história da Septuaginta é a seguinte. Com tantas invasões, perseguições, mudanças sofridas pelos israelitas e posteriormente pelos judeus, muitos não retornaram para sua terra natal, que era a Palestina. Começaram a viver lá nas regiões fora da Palestina, onde eles foram levados, né? Para onde eles fugiram, alguma coisa assim. E por estarem fora, eles já nem mais falavam hebraico, que é a língua mãe, a língua considerada sagrada dos judeus. Um exemplo que podemos citar, né, uma comparação, vamos trazer aqui para o Brasil, os japoneses e italianos que vieram para o Brasil por consequência de guerras, conflitos, né, problemas. Com o passar dos tempos, os filhos, os netos, os bisnetos desse pessoal que veio, apesar de ter continuado seguindo a cultura dos seus ancestrais, já o idioma não fala mais, né? Todos começaram a falar português. Então não foi diferente lá na época dos judeus. Os que foram morar fora da Palestina começaram a falar o idioma do local. E o idioma mais falado lá, naquela época, era o grego. Então, por volta do ano 300 a.C., foi feita essa tradução, a Septuaginta, do judeu para o grego, do hebraico para o grego, para que os judeus daquela região, que são chamados judeus helenistas, pudessem, né, ter um texto na sua língua para poder ler. Essa tradução foi liderada por 70 rabinos judeus, e por isso é considerada a Bíblia dos 70, ou a versão dos 70, ou a Septuaginta. Septuaginta de 70. Então, este é o livro, né, que está aqui escrito em grego, para esses judeus helenistas que viviam fora da Palestina. O tempo passou, né, e aí veio Jesus, veio, né, a nova aliança, veio o Novo Testamento. Vale lembrar que naquela época o grego era como se fosse o inglês hoje. Se alguém daquela época quisesse fazer comércio, se relacionar internacionalmente, devia saber grego. É tanto que o Novo Testamento já foi todo escrito em grego. Todo. Não tem nenhum livro que foi escrito em hebraico. Até tem alguns rascunhos que alguns historiadores, né, já acharam de Mateus em hebraico, mas o livro oficial mesmo, que todo mundo entende como Mateus, originou-se grego. Assim como as cartas paulinas, as cartas católicas, os demais evangelhos.
Bom, enfim, voltando para a Septuaginta, essa possui os 46 livros que a nossa Bíblia Católica também possui no Antigo Testamento. Aí, qual que é a história da supressão? Ocorre que lá no ano 100 depois de Cristo, aconteceu um sínodo dos judeus numa cidade chamada Jâmia, lá na Palestina, para estabelecer quais livros eles reconheceriam como sagrados e quais não. Ou seja, esse sínodo, essa reunião dos judeus, já aconteceu 100 anos depois de Cristo. Cristo já tinha vindo, já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado. E aí, no critério dos judeus, as condições para ser aceito como livro sagrado deveria ser: 1. Ter sido escrito em hebraico. Eles consideram a língua sagrada. 2. Ter sido escrito no território de Israel. Desses 7, alguns não foram. Foram escritos lá no exílio, foram, não ter sido escrito depois de Esdras. Alguns, como Macabeus, foram escritos depois. Esdras viveu 428 a.C. E por último, não trazer contradições à lei de Moisés. Sendo assim, eles suprimiram esses livros, mas a Septuaginta já existia, inclusive no tempo de Jesus. A supressão foi feita depois. Essa é a história. Aí, lá na Reforma Protestante, o Lutero decidiu utilizar essa ideia judaica, essa ideia dos judeus, na sua reforma. E aí foi onde decidiu suprimir. Por isso que a Bíblia protestante tem 7 livros a menos. São apenas os 66. Em resumo, a nossa Bíblia é mais completa. Outra pergunta que muitos fazem, Qual que é a diferença entre as Bíblias católicas? Porque aí já dentro do universo católico a gente vai ter várias Bíblias, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia aqui. É uma edição, inclusive essa aqui é da Paulus. Nós temos a Bíblia Pastoral, que é essa Bíblia aqui. Nós temos a Bíblia Ave Maria, que é essa Bíblia aqui. Nós temos a Bíblia CNBB, que é esta Bíblia aqui. Para citar algumas, que em casa só tem essas. Mas existem mais, viu? Como é que você descobre se uma Bíblia é católica? Primeira coisa, vamos pegar aqui a Ave Maria. Você vai abrir aqui nas primeiras páginas. Logo nas primeiras páginas você vai ver um texto, no caso aqui, prólogo à tradução. Esse aqui foi escrito na festa de Santo Antônio pelo Frei João José Pedreira de Castro, diretor do Centro Bíblico Católico. Uma Bíblia, para ser católica, ela tem essa característica e também vai ter os 7 livros. Ela é completa. Procure por eles. Nossa Bíblia não vai faltar, não deve faltar esses textos. Bom, agora entre as Bíblias católicas, qual é a diferença? Qual usar? Ave Maria, CNBB, Pastoral? Você que decide. Tanto faz. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar a Bíblia CNBB. O texto dela é o mesmo texto que a gente lê na liturgia da palavra nas missas. É o mesmo. É de lá, inclusive, que é extraído para o folheto. Mas, por exemplo, essa Bíblia aqui, de longe, é a que a gente mais vê por aí. Eu não tenho nenhuma pesquisa oficial, mas ouso dizer que essa aqui é a Bíblia mais utilizada, a Ave Maria. Tem também a Bíblia Pastoral, que possui uma linguagem um pouco mais fácil, mais contemporânea a nossa. Vou fazer um teste aqui para vocês verem, no caso da Pastoral e a Ave Maria. A Ave Maria coloca assim, o texto de 1 Coríntios 13:1. 1 Coríntios 13:1. Ela coloca da seguinte forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Bom, o que quer dizer essa palavra caridade?
que às vezes a gente usa caridade de qualquer jeito, né? Nossa, fulano foi ali fazer caridade. Aqui a pastoral tem uma mudança um pouquinho diferente nesse texto. Vamos dar uma olhada aqui, como é que ele fala em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, sou como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Então, esse linguajar está um linguajar mais contemporâneo. Ele realmente está dizendo é amor, apesar de que a palavra caridade também pode ser entendida como amor. Mas aqui, o apóstolo Paulo está realmente querendo dizer ao amor. É tanto que aqui é dito como o hino ao amor, né? O amor acima de tudo. Bom, são diferenças, vocês vão ver por aí, né? Ao longo dos estudos, são pequenas diferenças. Agora eu quero deixar 2 dicas também sobre qual Bíblia utilizar. Primeiro, evite utilizar a Bíblia protestante. Por quê? Nada contra. Não é porque o conteúdo dessa Bíblia, que é a protestante, ela é incorreta. É super correto. Os 66 livros que estão aqui também estão na Bíblia católica. O grande ponto é que não tem o 7, que às vezes, em alguma leitura, a gente pode precisar, a gente pode, né, tá lá, tem uma necessidade. Tente utilizar a mesma Bíblia que o seu grupo esteja utilizando. Por exemplo, eu utilizo a Ave Maria no grupo de oração. Lá nesse grupo, todo mundo usa a Ave Maria e a gente lê, né, o texto da mesma edição. Já tem as reuniões de círculo, né, do círculo que eu e minha esposa coordenamos. Lá, todo mundo usa Bíblia Pastoral. Quando eu vou fazer a leitura sozinho, esse eu já prefiro a da CNBB. Porque assim a leitura fica melhor. Você vai conseguir acompanhar exatamente o texto. Um leu, você está lendo também. Assim fica mais prazeroso. Então, procurar combinar a Bíblia. Para finalizar, eu quero enfatizar um fato. Bíblia fechada não te ajuda. Tem gente que tem a Bíblia, guarda lá na estante e deixa lá. Às vezes até aberta, né? A Bíblia é palavra viva de Deus. E para que ela possa atuar em você, habitar seu coração, é necessário ler, ouvir. Então, vamos ler a Bíblia. Até mais e que Deus sempre esteja com vocês. Tchau.